Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, agora em Obrigações Solidárias parte 2. Vamos conhecer um pouquinho mais a respeito desta fria que é a obrigação solidária. Tem que estar todo mundo atento aqui para não se dar mal. Então, gente, como a gente estava falando, a obrigação solidária, ela amarra, né? Amarra aqueles devedores, amarra aqueles credores. Cada devedor, gente, deve tudo. Se você tem o devedor A, o B e o C devendo ali, sei lá, 90 mil reais, não é que cada um deva 30, não. Cada um pode ser chamado pelos 90 mil. Eu sei que o pessoal fica um pouco chocado, mas isso é um absurdo. Eu não sou o único devedor. Onde estão as outras pessoas para arcar com a sua responsabilidade? Eu sei lá onde é que está essa pessoa, mas você tem que confiar muito nelas. Porque vai que o povo some, gente, pica a mula e deixa você sozinho para cumprir a prestação integralmente, hein? Isso é o ó. Mesma coisa se você tiver multiplicidade de credores. Quando você tem o A, o B, o C, podendo receber uma prestação integralmente. E se um deles se beneficiar sozinho e deixar de prestar contas para os demais e sumir do mapa, deixando a gente sem receber? Porque, veja, ele tem direito à prestação integral. Aí ele cobra tudo, o devedor entregou tudo e estava certo e pronto. Pensa só, hein, gente? Muita confiança. Hoje nós vamos tratar de alguns pequenos detalhes para esclarecer um pouquinho mais a respeito das obrigações solidárias. Vamos falar de inadimplemento. Pode acontecer realmente, gente, do devedor, os devedores ali, não conseguirem cumprir a prestação. Mas eu tenho que recordar isso aqui sempre. A questão do inadimplemento perpassa pelo quê? Pela situação de culpa ou não culpa daqueles devedores. Porque sem culpa, gente, vamos repetir, não existe obrigação de indenizar, as obrigações em geral se desfazem, elas se desmancham, elas deixam de existir e cada um vai sofrer as suas pitangas. Não tem muito o que fazer. Por exemplo, se eu estiver ali com os meus sócios, nós vendemos uma lancha maravilhosa, uma lancha exclusiva que tem uma configuração X para o fulano de tal, o fulano está super empolgado com essa lancha, já marcou férias, já marcou um passeio, já convidou os amigos e a gente está aqui de boa para entregar essa lancha. Se acontecer algum tipo de problema com essa lancha, se a lancha explodiu, se a lancha se espatifou, se houve um naufrágio, mas tudo provocado por caso fortuito, força maior, um fato exclusivo de terceiro, se a gente não teve nada a ver com essa história, gente, o que acontece? A obrigação se desfaz, mesmo sendo solidária. O que acontece? Nós vamos voltar ao estado anterior das coisas, devolvemos ali os valores, o credor fica no prejuízo, o devedor não tem mais objeto que se perdeu, blá blá blá. Então, o perecimento, o não cumprimento da prestação por essas situações alheias isenta de responsabilidade os devedores. A gente vai lembrar disso quando estudou a obrigação de dar coisa certa, etc. A gente já tinha visto isso bem de perto. Agora vamos pensar na possibilidade de culpa, tá, gente? Existe uma obrigação solidária na entrega aqui dessa lancha, existe uma obrigação solidária na entrega de um equipamento muito caro, existe uma obrigação solidária no cumprimento de uma prestação X e A, B e C, ou mais pessoas, são os devedores solidários que ficam inadimplentes. Então, inadimplemento, sim, tem a ver com culpa no sentido amplo, que pode abranger o dolo, a intenção realmente de causar o prejuízo, de querer entregar o objeto para outra pessoa, ou de destruir deliberadamente o objeto, ou mesmo a culpa no sentido estrito, mais fechado, que é o quê? A falta de zelo, de cuidado, a pessoa que age com imprudência, imperícia, negligência, também vai ser responsabilizada de qualquer forma, tá bem, pessoal? Agora, olha só, se houve por um acaso culpa dos devedores que não entregaram essa prestação, que não cumpriram a prestação, como é que nós vamos ficar aqui, gente? Atenção! Quando a gente está falando em equivalente mais perdas e danos, a gente está falando do valor do bem no momento em que ele se perdeu, fora prejuízos extras. No caso da lancha, se nós somos aqui 3 sócios donos dessa lancha e por um descuido ou de propósito não temos mais essa lancha para entregar, vendemos para outra pessoa, deixamos a deriva no mar, deixamos o gás
fogão ligado, explodiu a luz, sei lá, né? Tudo pode acontecer. Se realmente foi uma total negligência nossa e tudo mais nesse descumprimento da prestação, todos nós, co-devedores, somos solidariamente responsáveis pelo equivalente, que é o valor da coisa perdida, tá? Então, no momento de ressarcir o credor, gente, atenção. Ele pode cobrar o valor integral dessa lancha, ou só do A, ou só do B, ou só do C, ou do A, do B e do C, ou do A e do B, ou do A e do C. Gente, o credor, ele tem um leque de opções patrimoniais para atacar. Ele tá com a faca, o queijo, a tábua, o vinho, a uva, o patê e a torrada na mão. E ele decide aquilo que for mais viável para ele. Uma saída que nós podemos ter é, de repente, se um de nós for o responsável, for o culpado e os outros forem inocentes, o que a gente consegue fazer? Isso tem que ser comprovado, né, gente? Tem perícia, tem documento, tem filmagem. A culpa exclusivamente da perda, do descumprimento, foi do A. O B e o C não tinham nada a ver com essa história. Nada a ver com essa história. Se isso ficar amplamente demonstrado, todos nós continuamos responsáveis pelo equivalente do valor da coisa perdida. Mas pelas perdas e danos, a gente vai pendurar essa conta em quem? No A, que foi o devedor comprovadamente culpado. Então, as perdas e danos, tipo, o credor ficou no prejuízo porque vendeu a sua lancha, tá sem lancha. O credor se sentiu no prejuízo porque sofreu danos morais, tinha uma festa marcada na lancha que não foi entregue. O credor sofreu danos patrimoniais porque houve uma depreciação do objeto, existe, mas está depreciado. Então, essa parte dos prejuízos de perdas e danos, a gente só vai atribuir ao devedor culpado. Já ajuda, né, gente? Já ajuda. Pelo equivalente, eu sou integralmente responsável, mas pelo menos eu consigo ali me esquivar. Vai que a gente tem ali 20 mil de danos morais e patrimoniais extras, né? Pelo menos dessa, eu me livro. Já é uma boa notícia para nós, já é uma boa notícia. Outro detalhe que eu queria falar é o seguinte: nós estamos aqui, gente, na esfera dos direitos patrimoniais disponíveis. Então é perfeitamente possível que nós tenhamos aqui um credor que decida abrir mão dessa vantagem que ele tem. Vejam que a solidariedade é uma vantagem que o credor tem, principalmente em termos de responsabilidade patrimonial, né? Em termos de inadimplemento, a gente sabe que o patrimônio do devedor é que é atacado. O credor não vai apanhar, não vai ser preso, não vai ser escravizado, porque está inadimplente. Mas nós vamos atacar a parte do corpo dele que dói, que é o bolso. Então, o patrimônio do devedor está ali à disposição para o credor atacar. E na solidariedade, olha que interessante, ele pode atacar o patrimônio de qualquer um dos devedores e ele vai tentar buscar uma satisfação do seu crédito. Seja no A, no B, no C, ele vai atrás para receber ou pelo menos parte ou então a integralidade da dívida de qualquer um dos devedores. Não é isso que nós comentamos? Mas como a gente está na esfera dos direitos patrimoniais disponíveis, é possível que o credor decida abrir mão da solidariedade. Pode ser que ele resolva renunciar à solidariedade. Isso é possível? Gente, é perfeitamente possível, mas eu quero que vocês prestem atenção. Abrir mão da solidariedade significa perdoar a dívida? Perdoar a dívida? Não é a mesma coisa. Eu não estou falando de perdão de dívida, eu estou falando em abrir mão da solidariedade. Então, olha só, se a gente tem 3 amigos que resolvem montar uma empresa, né? Resolvem montar uma startup, tá na moda, não tá, gente? Startup, vamos montar uma startup. E aí, pegam um dinheiro emprestado com o credor, pegam ali 90 mil reais emprestado com o credor para dar aquele pontapé inicial na startup. Ok, então temos A, B e C solidariamente responsáveis pelo pagamento dos 90 mil reais. A totalidade da prestação pode ser cobrada de qualquer um deles. Mas um desses sócios da startup recebe uma proposta maravilhosa para estudar fora, nos Estados Unidos.
E aí ele procura pelo credor e fala: credor, escuta, eu tive uma proposta maravilhosa para ir embora do país, eu vou receber bolsa, vai ser muito bom para mim. Por favor, eu gostaria muito de te pedir para abrir mão da solidariedade em relação à minha pessoa. Você, por um acaso, aceitaria abrir mão da solidariedade em meu benefício? O credor pode olhar para a cara da pessoa e falar assim: não, você não está liberado e vai continuar vinculado aos 90 mil reais, porque eu não quero abrir mão nem de 1 milímetro da minha possibilidade patrimonial de cobrar de qualquer um de vocês. O credor pode falar isso. Como ele pode também falar: tudo bem, ok, você está indo para os Estados Unidos, é uma excelente oportunidade, meus parabéns, eu libero você da solidariedade. Isso quer dizer que o nosso credor está liberando esse menino da dívida? Ele está perdoando a dívida? Não tem nada a ver, hein, gente? Então, o que pode acontecer? Ele abrir mão da solidariedade em relação a este codevedor, o que significaria que ele agora não é responsável pela dívida inteira, mas somente pela sua cota-parte. Olha que interessante. Então, de mim, que consegui a renúncia da solidariedade parcial, ele só vai poder cobrar lá ao credor 30 mil reais, que é a cota-parte que eu devo cumprir. Agora, se ele não liberou da solidariedade nem o B e nem o C, B e C continuam devendo solidariamente aquela dívida. 90 mil? 90 mil? Vamos fazer conta? Eu sei que a gente é de humanas, mas a gente tem que fazer umas contas de vez em quando. O montante solidário, pessoal, vai ficar menor, vocês concordam? Se o menininho lá dos Estados Unidos teve a renúncia da solidariedade em relação a ele, ele deve 30 mil, B e C continuam devendo solidariamente 60 mil. Vamos fazer essa conta. Então a gente vai abater, né, esse montante solidário que ficou um pouquinho menor para nós dois, já que 30 mil reais são devidos exclusivamente pelo A e os outros 60 mil podem ser cobrados ou só do B, ou só do C, ou do B e do C, e o credor aqui vai resolver. O credor poderia mesmo, gente, ter aberto mão da solidariedade em benefício de todos nós. Nesse caso, a obrigação que era solidária e poderia ser exigida integralmente de cada um, passa a ser divisível, fracionada. O A deve 30, o B deve 30, o C deve 30 pelo empréstimo da startup. Não é legal isso? É possível, mas o credor não é obrigado, viu, gente? Notem que ele tem esse leque maior patrimonial para atacar. Eu acho difícil o credor abrir mão disso, hein? Mas a gente estava falando a respeito de perdão da dívida. O nosso credor poderia ter perdoado integralmente a dívida desse menino que vai para os Estados Unidos? Olha, eu estou muito impressionado com esse seu esforço, você conseguiu até bolsa, quer saber? Tá perdoada essa dívida sua, não quero receber de você e tchau, vai para os Estados Unidos, vai viver sua vida, eu estou muito impressionado com você, vai com Deus. Aí o B e o C ficam felizes, uhul, yupi, então não devemos mais nada. Espera aí, cara pálida, não é nada disso. Eu estou perdoando a cota-parte do A, B e C continuam devendo. 90 mil? Um foi perdoado, 90 mil os demais devem? Vamos fazer contas, povo de humanas. Pegue a sua calculadora. Perdão da dívida foi em relação à cota-parte do A. B e C continuam devendo? Sim, mas o montante solidário também está menorzinho, hein? São 60 mil. Como o credor poderia ter perdoado também a integralidade da dívida, seria lindo, né, gente? Credor, lembre-se de nós. Quem sabe, hein? Na nossa startup. Bom, mas aqui, outra coisa que eu queria chamar a atenção é para o artigo 278, porque como está todo mundo amarrado na dívida solidária, existe aquele receio, né, de algum de nós fazer uma bobagem e puxar todo mundo para o buraco. Mas eu queria deixar claro que isso não acontece. Olha que interessante. Você sabia que se um dos codevedores tornar a prestação mais onerosa, mais agravada, piorada, você sabia que esse agravamento só afeta esse cidadão aí que foi fazer graça? Dentre nós aqui na startup, um deles é metido a compreender muito do mercado financeiro, de números, muito, né, por dentro, e ele procura sozinho o credor,
não conversa com a gente, que são os outros sócios, somos os outros sócios aqui da startup, e fala, ai, credor, escuta, quem sabe eu te pago até um jurinho a mais nesse empréstimo que você nos fez, eu te pago um juro a mais e você joga essa prestação mais para frente, você dá aí uma carência de 3 meses para esse pagamento, eu te pago um juro extra. O cara é burro, gente, pelo amor de Deus. Ele está aumentando a taxa de juro, achando uma grande vantagem postergar a nossa operação por mais 3 meses. Só que nesses 3 meses, o cálculo do juro maior vai ser também postergado e calculado em cima de mais 3 meses, além daquilo que a gente tinha se proposto. O sujeito devedor solidário que pula no buraco, ele puxa todo mundo junto? Não, isso é bom. Esse agravamento, esse ônus, se ele mudou um juro, se ele mudou uma data, se isso nos prejudicou de alguma maneira, essa avença que tratou dessa piora só afeta aquele devedor solidário e não nos afeta. Nós que não negociamos, tudo continua como naquelas condições inicialmente combinadas. Nada disso nos afeta. Somos devedores solidários ainda? Sim, mas dentro daquela taxa de juros inicialmente combinada, dentro daquele prazo inicialmente combinado e não dentro da maluquice que esse nosso sócio, que não sabia fazer conta porque era de humanas e não se interessou por nada, fez um cálculo que na cabeça dele ia ser maravilhoso e na verdade é péssimo. Mas essa vinculação só afeta a ele e não nos afeta. Pelo menos isso, né, gente? A gente fica salvo dessas intempéries aí dos devedores solidários que são meio ruins de conta aí. Muito bem. E eu queria chamar a atenção também, gente, para a questão do direito de regresso. Porque, veja só, não é justo, não é mesmo, que um devedor sozinho, havendo vários codevedores nessa obrigação, seja obrigado a cumprir a prestação integralmente, sozinho, todo o ônus recai sobre as costas dele. Isso não está certo. Então, nós vamos ter um direito de regresso que vai ser exercido contra cada um dos devedores solidários. Mas eu queria dar uma má notícia, que é a seguinte: a solidariedade é nossa para com o credor. A solidariedade não é entre nós. Não entenderam, não? Então, vem comigo. Vamos imaginar que nós temos aqui 30 pessoas que contrataram um buffet para fazer um maravilhoso jantar de formatura, né? Nós vamos aqui, somos 30 pessoas, vamos fazer um jantar top, a gente junta um dinheiro aí e tal, e aí a gente contrata o buffet e tudo mais, vamos fazer essa super festa aqui particular para nós. 30 pessoas. Então, são 30 mil reais que a gente faz um contratinho com o buffet, assinamos, a solidariedade não se presume, tem que estar no contrato ou na lei. A gente assina um contratinho se vinculando solidariamente nesta obrigação de pagar 30 mil reais para o buffet que vai aí realizar o nosso atendimento. Infelizmente, ocorre um erro de provisão de fundos, não temos o dinheiro aqui da comissão de formatura, conseguimos pagar a banda, conseguimos pagar o salão, não temos o dinheiro necessário para pagar os 30 mil do buffet. E agora, José, como é que nós vamos resolver esse problema? Qualquer um de nós 30 pode ser chamado a arcar com os 30 mil reais de pagamento para esse buffet. Qualquer um de nós. Agora, se eu fui a contemplada, né, e acabei tendo que arcar com esse pagamento dos 30 mil reais para o buffet, eu não posso virar para os meus colegas e falar, bom, eu vou descontar os meus 1.000 reais, que seria o que eu devo, e vou cobrar do fulano 29 mil. Aí o fulano me dá os 29 mil, tira os 1.000 dele e cobra do 8, 28 mil. Gente, não é assim que vai funcionar. O meu direito de regresso é individualizado, porque a solidariedade não era entre nós, era nossa para com o carinha do buffet. Então eu vou ter que ir atrás de um por um, para receber 1.000 reais desse, 1.000 reais desse, 1.000 reais desse, 1.000 reais desse. Ninguém merece. Então eu repito, muito cuidado, muita atenção com as obrigações solidárias. Isso aqui é uma fria, hein, gente? Você corre dessa obrigação solidária. Corre igual o diabo corre da cruz. Porque senão tem sério risco de você entrar numa roubada. Espero
que você tenha acompanhado essa aula, espero que você tenha lido esta matéria no livro, espero que você tenha lido os artiguinhos do Código Civil e prestado atenção nos nossos podcasts, para não cair em furadas e armadilhas por aí, principalmente no que se refere às obrigações solidárias, tá bom? Espero ter passado aqui uma boa ideia geral a respeito desse tema e despertado a curiosidade de vocês para estarem sempre atentos, sempre alertas e não cair nessas furadas. Tá bom, gente? Eu espero vocês para um próximo encontro para a gente escapar de mais roubadas. Tá bom? Tchau! Até mais!